Capítulo 8. Decisão para não adiar mais as coisas. O 7º passo para a riqueza. Uma análise precisa de mais de 25 mil homens e mulheres que fracassaram revelou que a indecisão era um dos principais motivos entre os 30 maiores para o fracasso. Isso não é teoria, é fato. Adiar as coisas, que é o contrário de se tomar uma decisão, é um inimigo comum que quase todas as pessoas têm que dominar. Você terá a oportunidade de testar sua capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas quando acabar de ler este livro e estiver pronto para colocar em prática os princípios que ele descreve. Uma análise de centenas de pessoas que acumularam muito mais que $1 milhão revelou que absolutamente todas elas tinham o hábito de tomar decisões rapidamente e só mudá-las devagar, se mudassem. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de só tomar decisões quando tomam muito lentamente e de mudar essas decisões rápido e com frequência. Uma das características mais marcantes de Henry Ford é o hábito de tomar decisões rápidas e definitivas e só mudar de ideia lentamente. É uma qualidade tão marcante que chega a lhe dar a reputação de ser um obstinado. Foi essa característica que fez com que ele continuasse a produzir o famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, quando todos os conselheiros dele e muitos compradores pediam que ele mudasse. É possível que o Sr. Ford tenha realmente demorado muito para mudar de ideia, mas o outro lado dessa história mostra que a decisão firme do Sr. Ford permitiu que ele acumulasse enorme fortuna antes que a mudança no modelo realmente se fizesse necessária. Não resta dúvida de que o hábito de Henry Ford de tomar decisões definitivas chegava ao limiar da obstinação, mas é preferível ter essa qualidade do que tomar decisões lentas demais e depois rapidamente modificá-las. A maioria das pessoas que não consegue acumular dinheiro suficiente para as próprias necessidades é geralmente muito fácil de ser influenciada pela opinião dos outros. Elas permitem que jornais e vizinhos palpiteiros pensem por elas. Uma opinião é a mais barata que existe na face da terra. Todo mundo tem um monte de opiniões a dar a quem aceite ouvi-las. Se você se deixar influenciar por opiniões e palpites na hora de tomar uma decisão, não vai ter sucesso em qualquer empreendimento, muito menos em transformar seu desejo em dinheiro. Deixando de se levar pelas opiniões dos outros, você nunca terá vontade própria. Mantenha-se fiel a si mesmo. Comece a pôr em prática os princípios aqui descritos, tomando suas próprias decisões e partindo para a ação. Não confia em ninguém, a não ser no seu grupo da mente mestra. E certifique-se ao escolher as pessoas do grupo de se cercar somente daquelas que simpatizam e estejam em completa harmonia com o seu objetivo. Parentes e amigos próximos, mesmo que, às vezes, sem querer, geralmente atrapalham os outros com suas opiniões e piadinhas que deveriam ser engraçadas, mas só servem para lhe expor ao ridículo. Milhares de pessoas carregam complexo de inferioridade pela vida inteira porque algum ignorante bem intencionado destruiu a confiança delas com as opiniões ou piadinhas escarnecedoras. Você tem seu próprio cérebro e sua própria mente. Ponha-os para funcionar e tome suas próprias decisões. Se precisar de fatos e informações provenientes de outras pessoas para ajudá-los nas decisões, e isso deve acontecer com frequência, obtenha essas informações discretamente sem revelar seu objetivo. É muito comum que pessoas que tenham um conhecimento meramente superficial de algum assunto queiram dar a impressão de saber muito.
Essas pessoas geralmente falam demais e ouvem de menos. Mantenha os olhos e os ouvidos abertos e a boca fechada se quiser adquirir o hábito de tomar decisões rapidamente. Quem fala demais geralmente faz muito pouco além disso. Se você falar mais do que ouve, não só irá se privar de muitas oportunidades de acumular conhecimentos verdadeiramente úteis, como também vai revelar seus planos a pessoas que terão o maior prazer em derrotá-lo, porque na verdade o invejam. Lembre-se também de que toda vez que você abre a boca para falar com alguém que realmente entende de um determinado assunto, acaba revelando para ela o quanto ou quão pouco você sabe. A verdadeira sabedoria geralmente se revela claramente através da modéstia e do silêncio. Tenha sempre em mente que todas as pessoas com as quais você se associar também estão procurando oportunidades de ganhar dinheiro, tanto quanto você. Se comentar os seus planos muito abertamente, você pode acabar surpreendido pelo fato de a outra pessoa ter lhe passado à frente por ter se dedicado antes de você a pôr em prática os planos que você tão descuidadosamente revelou. Portanto, que uma de suas primeiras decisões seja de manter a boca fechada e os olhos e ouvidos bem abertos. Como um lembrete para você sempre seguir esse conselho, seria interessante copiar a frase abaixo em letras bem grandes e pendurá-la no lugar onde possa lê-la diariamente. Diga ao mundo o que pretende fazer, mas antes disso, mostre. É o mesmo que dizer: o que realmente conta são as ações e não as palavras. Liberdade ou morte numa única decisão. O valor de uma decisão depende da coragem necessária para implementá-la. As grandes decisões que serviram de base para as civilizações foram tomadas correndo-se grandes riscos, muitas vezes de morte. A decisão de Abraham Lincoln de assinar a famosa Proclamação da Emancipação, que deu a liberdade aos negros nos Estados Unidos, foi tomada sabendo ele perfeitamente que o ato lançaria milhares de amigos e correligionários políticos contra ele. E também sabia que a proclamação levaria à morte milhares de pessoas no campo de batalha. No final, Lincoln pagou com a própria vida e isso exigiu coragem. A decisão de Sócrates de tomar veneno, em vez de renegar aquilo em que realmente acreditava, foi uma decisão corajosa, que fez o mundo avançar em cerca de 1000 anos e deu a pessoas que ainda nem tinham nascido as liberdades de pensamento e opinião. A decisão do general Robert Lee de abandonar as forças da União e se juntar às tropas do Sul foi um ato de coragem, porque ele sabia muito bem que isso poderia lhe custar a vida e certamente a vida de outras pessoas. Mas a maior decisão de todos os tempos em relação a qualquer cidadão americano foi tomada na Filadélfia no dia 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que todos eles sabiam que poderiam trazer a liberdade aos americanos ou que faria todos os 56 serem condenados à forca. Você com certeza já ouviu falar desse famoso documento, mas talvez não tenha se tocado da grande lição de realização pessoal que ele ensinou tão brilhantemente. Todos nós conhecemos a data precisa dessa portentosa decisão, mas poucos de nós percebemos a coragem que ela exigiu. Conhecemos nossa história da maneira como nos é ensinada. Nós nos lembramos das datas e das pessoas que lutaram pela independência, de Valley Forge e Yorktown, de George Washington e Edward Cornwallis, mas conhecemos muito pouco das verdadeiras forças por trás desses nomes, datas e lugares, e menos ainda sobre as forças intangíveis que viabilizaram nossa liberdade, muito antes de o exército de George Washington ter chegado
chegada ao Workington. Lemos a história da Revolução Americana e equivocadamente pensamos que George Washington foi o pai do país, que foi ele que conseguiu nos libertar, quando a verdade mostra que Washington foi um mero acessório depois do fato, porque a vitória de nosso exército foi garantida muito antes de Lord Cornwallis ter se rendido. Não é nossa intenção negar a Washington a glória que ele tanto mereceu. O objetivo aqui é dar maior atenção ao impressionante poder que foi a verdadeira causa da vitória. É trágico que as pessoas que escrevem a história não façam a menor referência a esse poder irresistível que fez nascer a liberdade de uma nação que estaria destinada a criar novos parâmetros de independência para todos os povos do mundo. Digo que é trágico porque se trata do mesmo poder que tem que ser utilizado por todas as pessoas que desejem se impor sobre as dificuldades da vida e que obriga a vida a pagar o preço pedido. Vamos fazer um breve resumo dos fatos que deram à luz esse poder. A história começa com um pequeno incidente ocorrido em Boston, no dia 5 de março de 1770. Os soldados ingleses estavam patrulhando as ruas e a mera presença deles ameaçava os cidadãos. Os colonos se ressentiam dos homens armados que marchavam em meio a eles. Então começaram a demonstrar abertamente esse ressentimento, lançando pedras e xingando os soldados, até que o comandante deu a ordem: preparar baionetas, fogo. A batalha começou. O resultado foram muitos mortos e feridos. O incidente acendeu tamanha onda de insatisfação que a Assembleia Provincial, formada por colonos de renome, convocou uma reunião com o propósito de tomar uma atitude definitiva. 2 dos membros dessa Assembleia eram John Hancock e Samuel Adams, que esses nomes vivam para sempre. Eles se insurgiram corajosamente e declararam sonoramente que era preciso tomar a decisão de expulsar todos os soldados britânicos de Boston. Lembre-se disso. Uma decisão surgida na cabeça de 2 pessoas pode perfeitamente ser considerado o ponto de partida da liberdade que nós desfrutamos hoje nos Estados Unidos. Lembre-se também de que a decisão desses 2 homens exigiu enorme dose de coragem e fé, porque era perigosa. Quando a Assembleia terminou, Samuel Adams foi instado a se dirigir ao governador da província e exigir a retirada das forças britânicas. O pedido foi atendido, os soldados foram retirados de Boston, mas o caso não estava encerrado. Ele tinha provocado uma crise destinada a mudar os rumos da civilização. Não é estranho que as grandes mudanças, como a Revolução Americana e a Grande Guerra, geralmente começam com incidentes aparentemente sem importância. Também vale a pena observar que essas importantes mudanças geralmente começam com uma decisão definitiva na mente de relativamente poucas pessoas. Poucos de nós conhecemos a história dos Estados Unidos suficientemente bem para saber que John Hancock e Samuel Adams e Richard Henry Lee, da província de Virgínia, foram os verdadeiros pais do nosso país. Richard Henry Lee se tornou um fator importante na nossa história pelo fato de ele e Samuel Adams se comunicarem com frequência por correspondência, compartilhando livremente esperanças e temores em relação ao bem-estar dos habitantes das províncias. A partir dessa correspondência, Adams teve a ideia de criar um intercâmbio de cartas entre as 13 colônias que ajudaria a coordenar os esforços
necessários para a solução de problemas comuns. Em março de 1772, 2 anos depois do choque com os soldados em Boston, Adams apresentou essa ideia à Assembleia por meio de uma moção para se criar um comitê de correspondência entre as colônias, com correspondentes oficialmente nomeados em cada uma delas, que tinham o objetivo de criar uma cooperação amistosa para a melhoria das colônias da América Inglesa. Note bem esse incidente. Foi o início da organização de um poder que se espalhou e que estava destinado a libertar todos nós. A mente mestra já estava organizada. Era formada por Adams, Lee e Hancock. Digo até mais, que se 2 de vós concordarem na terra em relação a um pedido, ele virá do meu Pai que está no céu. O comitê de correspondência foi organizado. Observe que esse ato abriu caminho para que o poder da mente mestra fosse ampliado, incluindo gente de todas as colônias. Observe também que esse foi o primeiro ato de planejamento organizado dos colonos insatisfeitos. A união faz a força. Os cidadãos das colônias vinham praticando atos de guerra isolados e desorganizados contra os soldados britânicos em incidentes semelhantes à revolta de Boston, mas não obtinham nenhum benefício. A insatisfação dos indivíduos não havia sido consolidada sob o guarda-chuva de uma mente mestra. Nenhum grupo colocou corações, mentes, corpos e almas numa decisão tão definitiva como essa, para acertar de vez as dificuldades com os ingleses, até Adams, Hancock e Lee terem se unido. Enquanto isso, os ingleses não estavam desatentos. Eles também faziam seus planos e criavam sua própria mente mestra, com a vantagem de ter o apoio de muito dinheiro e um exército organizado. A coroa nomeou Gage para substituir Hudson como governador de Massachusetts. Um dos primeiros atos do novo governador foi mandar um mensageiro chamar Samuel Adams para tentar frear a oposição por meio do medo. A melhor maneira de entender o que aconteceu é reproduzindo a conversa entre o coronel Fenton, o mensageiro enviado por Gage, e Samuel Adams. Coronel Fenton: o governador Gage me autorizou a dizer veementemente, Sr. Adams, que ele tem poderes para lhe conceder todos os benefícios que o senhor julgar suficientes, tentativa de subornar e cooptar Adams, desde que o senhor pare definitivamente de fazer oposição às medidas do governo. O governador lhe aconselha, senhor, a não desagradar ainda mais sua majestade. Sua conduta já é suficiente para enquadrá-lo nas penas de uma lei de Henrique VIII, pela qual qualquer pessoa pode ser enviada para ser julgada na Inglaterra por traição ou cumplicidade numa traição, a critério do governador da província. No entanto, se o senhor alterar sua trajetória política, o senhor não só obterá grandes vantagens, como também ficará em paz com o rei. Samuel Adams, portanto, tinha que optar entre 2 caminhos. Podia parar toda a oposição e aceitar o suborno e as vantagens pessoais, ou poderia ir em frente e se arriscar e ser enforcado. Evidentemente, tinha chegado a hora em que Adams se via obrigado a tomar imediatamente uma decisão que poderia lhe custar a vida. A maioria das pessoas acharia difícil tomar uma decisão como essa. A maioria teria dado uma resposta evasiva, mas Adams não fez nada disso. Ele exigiu que o coronel Fenton desse sua palavra de honra de que repetiria ao governador exatamente a resposta que Adams lhe daria, que foi a seguinte: então o senhor pode dizer ao governador Gage que eu acredito já estar em paz há muito tempo com o rei dos reis. Nenhuma remuneração pessoal irá me induzir a abandonar a causa justa do meu país. E diga ao governador Gage que Samuel Adams lhe aconselha a não continuar insultando
exaltando os sentimentos de um povo que já está exasperado demais. Parece desnecessário fazer qualquer comentário sobre o caráter desse homem. Deve ser óbvio para todos os que leram essa impressionante mensagem que seu emissor possuía uma lealdade do mais alto grau. Isso é importante. Políticos desonestos e vigaristas prostituíram a honra pela qual pessoas como Adams morreram. Quando o governador Gage recebeu a resposta cáustica de Adams, teve um ataque de fúria e expediu o seguinte edito: venho por meio desta, em nome de Sua Majestade, oferecer e prometer o mais gracioso perdão a todas as pessoas que de agora em diante baixarem suas armas e retornarem às suas funções de súditos pacíficos, sendo que este perdão não poderá beneficiar Samuel Adams e John Hancock, cujas ofensas são de natureza tão infame que não merecem qualquer consideração que não seja numa punição condizente. Como se diz na gíria de hoje, Adams e Hancock estavam na linha de tiro. A ameaça do iracundo governador obrigou os dois homens a tomar mais uma decisão, igualmente perigosa. Eles convocaram às pressas uma reunião secreta de seus seguidores mais leais. Aqui a mente mestra começou a tomar impulso. Depois que a reunião começou, Adams trancou a porta, colocou a chave no bolso e informou a todos os presentes que era imperioso que fosse organizado um congresso de colonos, que ninguém deveria deixar a sala até que eles chegassem a uma decisão sobre isso. Seguiu-se uma onda de grande emoção. Algumas pessoas tiveram medo das possíveis consequências de um ato de tamanho radicalismo, o velho medo. Outras expressaram as dúvidas sobre a lucidez de uma decisão tão definitiva de desafiar a coroa. Trancados naquela sala estavam dois homens imunes ao medo e cegos à possibilidade de fracasso. Pela influência de suas mentes, ou outros foram induzidos a concordar que deveriam ser feitos arranjos pelo Comitê de Correspondência para promover uma assembleia do primeiro Congresso Continental na Filadélfia em 5 de setembro de 1774. Lembre-se dessa data porque ela é a mais importante que a 4 de julho de 1776. Se não tivesse havido a decisão de fazer um congresso continental, não haveria assinatura da Declaração de Independência. Antes da primeira reunião do novo congresso, outro líder, em outra parte do país, estava prestes a publicar uma visão sumária dos direitos na América Britânica. Era Thomas Jefferson, da província de Virgínia, cuja relação com Lord Dunmore, representante da coroa em Virgínia, era tão tensa quanto a de Hancock e Adams com seu governador. Pouco depois que o famoso sumário de direitos foi publicado, Jefferson foi avisado de que estava sujeito à acusação de alta traição contra o governo de Sua Majestade. Inspirado por essa ameaça, um dos colegas de Jefferson, Patrick Henry, falou tudo o que pensava, encerrando com uma frase que desde então virou um clássico: se isso for traição, então vamos aproveitá-la ao máximo. Foram homens assim que, mesmo sem poder, sem autoridade, sem poderio militar e sem dinheiro, se reuniram pensando solenemente no destino das colônias, iniciando com o primeiro Congresso Continental e prosseguindo por mais 2 anos, com algumas interrupções, até que no dia 7 de junho de 1776, Richard Henry Lee se levantou, dirigiu-se ao presidente e fez a seguinte declaração para espanto da Assembleia: Cavalheiros, declaro aqui que essas colônias unidas são e têm o direito de ser estados livres e independentes que devem se libertar de toda e qualquer obediência à coroa britânica e que todas as conexões políticas entre elas e o estado da Grã-Bretanha devem ser
ser totalmente eliminadas. A declaração espantosa de Lee foi discutida com fervor e por tanto tempo que ele começou a perder a paciência. Finalmente, depois de vários dias de discussão, ele novamente tomou a palavra e declarou em voz alta e firme: Senhor Presidente, nós já estamos discutindo esse assunto há vários dias e esse é o único caminho a seguir. Por que então ficar adiando? Por que ainda estamos discutindo isso? Vamos deixar que esse lindo dia testemunhe o nascimento de uma república americana, que ela surja não para destruir e conquistar, mas para restabelecer o reino da paz e da lei. Os olhos da Europa estão voltados para nós. Ela exige um exemplo vivo de liberdade, cuja felicidade dos cidadãos contraste com uma tirania cada vez maior. Antes que a declaração fosse finalmente votada, Lee foi chamado de volta à Virgínia por conta de um grave problema de doença na família, mas antes de partir, colocou a questão nas mãos do amigo Thomas Jefferson, que prometeu lutar até que uma ação favorável fosse decidida. Pouco depois, o presidente do Congresso, Hancock, nomeou Jefferson presidente do comitê para elaborar uma declaração de independência. O comitê trabalhou duro por muito tempo num documento que, quando fosse aceito pelo Congresso, significaria que todos os signatários estariam assinando a própria sentença de morte, caso as colônias perdessem a luta contra a Grã-Bretanha, a qual certamente ocorreria. O documento foi redigido e no dia 28 de junho, o rascunho original foi lido diante do Congresso. Seguiram-se vários dias de debates e alterações, até que ficou pronto. No dia 4 de julho de 1776, Thomas Jefferson se ergueu diante da Assembleia e destemidamente leu a decisão mais portentosa já escrita. Quando, no curso dos acontecimentos humanos, é necessário que um povo desfaça os laços políticos que o ligar a outro e assuma, dentre os poderes que existem na terra, um posto igual e separado que as leis da natureza e do Deus da natureza lhe concedem, um respeito decente à opinião dos seres humanos, exige que eles declarem as causas que os impelem à separação. Quando Jefferson terminou, foi votado, aceito e assinado pelos 56 homens o documento em que cada um estava apostando a própria vida ao assinar o nome. Com essa decisão surgiu a nação que estaria fadada a dar às pessoas eternamente o privilégio de tomar decisões. É apenas com decisões tomadas no estado de fé como esse, e somente com essas decisões, que as pessoas conseguem resolver os problemas pessoais e atingir um alto nível de riqueza material e espiritual. Não nos esqueçamos disso. Analise os acontecimentos que levaram à Declaração da Independência e convença-se de que essa nação, que hoje impõe respeito e poder diante de todos os países do mundo, nasceu a partir de uma decisão gerada por uma mente mestra, constituída por 56 homens. Observe também que foi a decisão deles que garantiu o êxito dos exércitos de George Washington, porque o espírito dessa decisão estava no coração de todos os soldados que lutaram contra ele e serviu como um poder espiritual que simplesmente desconhece o fracasso. Observe também, para seu grande benefício, que o poder concedeu a liberdade a esse país é o mesmo que precisa ser utilizado por todas as pessoas que desejem traçar o próprio destino. Esse poder é constituído pelos princípios descritos neste livro. Não é difícil encontrar, nesse relato da Declaração da Independência, no mínimo 6 princípios: desejo, decisão, fé, perseverança, a mente mestra e o planejamento organizado.
Em toda essa filosofia, vamos ver que o pensamento, apoiado num desejo férreo, tem a tendência de se transformar no equivalente físico. Antes de seguir em frente, gostaria de lhes sugerir que é possível encontrar essa história, assim como a da United States Steel Corporation, uma descrição perfeita do método pelo qual o pensamento gera essa impressionante transformação. Ao buscar o segredo desse método, não tente encontrar um milagre, porque isso você não vai encontrar. Só verá as eternas leis da natureza. Essas leis estão disponíveis para todas as pessoas que têm a fé e a coragem de utilizá-las. Elas podem ser usadas para trazer a liberdade a um país ou para ganhar uma fortuna. Elas não têm preço, exceto o tempo necessário para você compreendê-las e incorporá-las à sua vida. As pessoas que tomam decisões rápidas e definitivas e que sabem o que querem, geralmente conseguem. Os líderes em qualquer área da vida decidem rápido e com firmeza. Essa é a razão principal para serem líderes. O mundo tem o hábito de abrir caminho para as pessoas cujas palavras e ações mostram que sabem para onde vão. A indecisão é um hábito que geralmente começa na juventude. Ela se torna permanente à medida que passamos pelo ensino fundamental, ensino médio e até a faculdade, sem um propósito definido. A maior fraqueza de todos os sistemas de ensino é que eles não ensinaram nem incentivam o hábito de tomar decisões definitivas. Ajudaria muito se as faculdades não permitissem a inscrição de nenhum aluno que não declarasse seu maior objetivo na hora de fazer a matrícula. Seria um benefício ainda maior se todo aluno que entrasse no ensino fundamental fosse obrigado a ser treinado no hábito de tomar decisões e tivesse que ser aprovado num teste sobre o assunto antes de poder avançar na escola. O hábito da indecisão, adquirida por causa das nossas instituições de ensino, acompanha o aluno na profissão que ele escolher. Isso se ele escolher a profissão. Geralmente, o jovem que sai da escola aceita qualquer emprego. Ele pega o primeiro emprego que consegue, porque acalentou o hábito da indecisão. 98% das pessoas assalariadas de hoje estão no emprego em que estão porque não tiveram a firmeza para traçar um plano de chegar a um emprego definido ou o conhecimento de como escolher um bom empregador. Tomar uma decisão definitiva é um ato que exige coragem, às vezes muita coragem. As 56 pessoas que assinaram a Declaração de Independência estavam arriscando a vida ao incluir os nomes naquele documento. A pessoa que toma a decisão bem definida de ir atrás de um determinado emprego e fazer a vida pagar o preço que ela pede, não está arriscando a vida, mas sim a liberdade econômica, a riqueza, a independência financeira, um negócio próprio ou um bom cargo profissional não está ao alcance da pessoa que não nutre essas expectativas ou se recusa a desejar, planejar e exigir essas coisas. Quem deseja ficar rico com o mesmo espírito que Samuel Adams desejou a liberdade das colônias, com certeza haverá de acumular uma fortuna. No capítulo Planejamento Organizado, você vai encontrar instruções completas para vender qualquer tipo de serviço profissional. Também encontrará informações detalhadas para escolher o empregador de sua preferência e o cargo que desejar, mas essas instruções não vão ter valor algum se você não tomar a firme decisão de colocá-las num plano de ação.